História, substantivo feminino, é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Ciência, ações humanas e tempo. Eu poderia passar horas aqui para buscar a definição de cada uma dessas palavras, mas na vida a gente aprende que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então aproveita aqui logo de cara para te fazer a seguinte pergunta: como pode uma história ser escrita por ações humanas e ficar marcada ao longo do tempo por gerações e gerações? É difícil de responder, né? Então, essa pergunta talvez nem a ciência consiga nos explicar. Essa prosa de início eu fiz para tentar resumir para vocês a lenda de dois meninos que mudaram para sempre a história de duas agremiações centenárias. O menino Carlos era fominha. Ele gostava que todas as bolas passassem pelos seus pés. Quando recebia o passe, dificilmente devolvia, mas sempre decidia. Já o menino Edson aprendeu a jogar futebol com seu pai. Ele não tinha dinheiro para comprar uma bola de verdade. Geralmente ele jogava com uma meia recheada por jornais ou com uma toranja. Calu, como era conhecido Carlos, já se destacava aos 12 anos. Ele era titular do principal time do seu bairro. Edson, com 13 anos, era o caçula do seu primeiro time. Ambos chamavam muita atenção pela artilharia. Artilharia, que no sentido literal da palavra significa o seguinte: é uma das armas das Forças Armadas, aquele que produz fogos potentes e profundos. Essa explicação não faz muito sentido, né? Se a gente for lembrar que estamos falando de futebol. Mas logo vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Carlos e Edson foram se encontrar pela primeira vez nos gramados em 1971. Apesar dos quase 20 anos de diferença entre eles, os deuses do futebol fizeram questão desse encontro, que voltaria a acontecer apenas outras duas vezes, em 73 e 74. Uma vitória para cada lado e um empate. Nesse domingo, o Vasco enfrentará o Santos. E pela primeira vez, o menino Carlos, agora eternizado como Dinamite, e o menino Edson, eternizado como Pelé, irão se reenfrentar. Só que dessa vez de um jeito diferente. Os dois assistindo de camarote diretamente do Olimpo do futebol. Futebol, amigos. O esporte que um dia foi um sonho para os meninos Carlos e Edson vai ser para sempre lembrado como o esporte do Dinamite e do Pelé. Os dois meninos que mudaram para sempre a definição da palavra artilharia. Ao invés de armas, bola na rede. E quantas bolas na rede! Juntos, marcaram 2.023 gols, número exato do primeiro encontro dos dois na eternidade. Dinamite e Pelé são dois dos únicos jogadores a entrar em campo mais de 1000 vezes com a mesma camisa. O maior ídolo do Vasco de um lado e o maior ídolo do Santos do outro. Entre eles, a história diante dos nossos olhos. Para quem viu ou para quem só ouve falar, a certeza é uma só. Não há ciência que explique o que esses meninos fizeram por essas instituições. E que com toda certeza irão continuar fazendo daqui para frente. Porque no coração de todo torcedor apaixonado pelo Vasco, existe um pedacinho de dinamite. E no coração de todo torcedor apaixonado pelo Santos, existe um pouquinho de Pelé. E é impossível contar a história do futebol sem contar a lenda dos meninos que mudaram para sempre o significado da palavra artilharia. Meu filho então vai ser Vasco, assim como Dinamite e Pelé foram. E se depender de mim, nas rodas de amigos, ele vai falar de Carlos e também de Edson. Os meninos que um dia sonharam com uma bola no pé e mudaram para sempre a história do maior esporte do planeta. Obrigado, Pelé. Obrigado, futebol, e obrigado, Dinamite. Sejam bem-vindos a São Januário e que o jogo desse domingo seja abençoado pelos nossos novos deuses do futebol.